Fala pessoal, Shalom no coração, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional. Abra sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo 1, quero ler com vocês os versos 26 até o 38. É nesse texto que nós vamos conversar nos próximos minutos para continuar essa série sobre o especial de Natal. Hoje nós vamos conversar, gente, sobre Maria e sobre os chamados de Maria. Ontem nós falamos da saga em que José e Maria saem lá de Nazaré, do norte de Israel, e vêm até Belém, no sul de Israel, cidade onde nasce Jesus Cristo. E aí, curiosidade, né? Tiago, por que então que Jesus é chamado de Jesus de Nazaré e não Jesus de Belém? Porque Jesus nasce em Nazaré, pouco tempo depois ele vai para o Egito, o próprio anjo de Deus direciona José, Maria, Jesus para eles irem para o Egito. Depois, quando Jesus volta, ele já cresce em Nazaré, cidade onde José e Maria já viviam antes do nascimento de Jesus. Por ter crescido lá, ele acaba sendo conhecido como Jesus de Nazaré. Mas ele nasce em Belém. E hoje nós vamos comentar sobre o chamado de Maria, que é uma das principais personagens de toda a história. Gente, as lições do chamado de Maria são de uma riqueza singular. Eu tenho certeza que nos próximos minutos o Senhor Deus vai falar profundamente ao seu coração. Então vem com a gente, abre sua Bíblia comigo. E aí hoje nós vamos fazer diferente. Ao invés de nós lermos o texto inteiro, onde a gente lê o texto inteiro e a gente volta comentando o texto. A gente já vai ler o texto e já vai pausando e comentando para não precisar ler duas vezes os 12 versículos, certo? Então vem comigo, Lucas capítulo 1, versículo 26. Aliás, antes de ler esse texto, convidar você que está aqui a primeira vez para se inscrever no nosso canal. Estamos juntos de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, sem falta, amanhecendo o dia da melhor forma, que é mergulhando na palavra de Deus. Vai ser um presente para mim e para todos os que já se reúnem aqui, ter também a sua presença. Grave isso. Sua presença é um presente. E vai ser muito bom ter você aqui diariamente para a gente conversar sobre a palavra de Deus, tá bom? Lucas capítulo 1, versículo 26, vai dizer o seguinte: no sexto mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galiléia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. Deixa eu até chamar a atenção para um detalhe com você, porque o verso 27 vai dizer que Maria era uma virgem prometida em casamento para José. Como é que funcionava aqui nessa época essa espécie de noivado, vamos colocar assim, certo? Nós temos uma diferença para o noivado atual. Embora o noivado atual já seja uma fase pós-namoro, uma fase onde já há uma convicção maior, há uma expectativa de casamento. Normalmente ali as famílias já estão esperando que aquele casal se una definitivamente. Se terminar um noivado, normalmente é mais doloroso do que terminar só um namoro, porque a fase de noivado já é um pouco mais avançada. Mas a gente não tem tantas complicações jurídicas dos dias atuais aqui no Brasil para término de noivado. É uma questão emocionalmente mais forte. Porém, juridicamente, não tem tanta complicação, salvo um caso ou outro especial, mas via de regra não tem. Aqui em Israel, nessa época, é bem diferente. Tanto é que amanhã nós vamos estudar o chamado de José. Hoje vamos falar de Maria, amanhã vamos falar de José. E nós vamos perceber que José, ele quando sabe da gravidez de Maria, ele fica confuso com aquilo, afinal de contas, ele não se deitou com Maria, e ele pensa em dar a Maria uma carta de divórcio. Aí você pensa, como é que vai dar carta de divórcio se Maria é noiva, Maria não é esposa ainda? Porque lá naquela época o noivado tinha, na verdade, o casamento, digamos assim, tinha essas duas fases. Essa primeira fase aqui, que a gente chama de prometida em casamento, havia assim um vínculo jurídico, já havia um compromisso jurídico. O que é que não tinha ainda? A consumação. Não tinha um vínculo sexual entre os noivos, não tinha essa consumação do ato. Mas juridicamente, eles já estavam ligados. Tanto é que para desfazer o noivado era necessária uma carta de divórcio. Por que eu estou enfatizando isso? Porque quando no sexto mês Maria está prometida em casamento, ela está com a vida toda encaminhada, gente. Maria não é uma mulher de família super importante. Maria não é uma princesa assim que vai herdar um trono
Maria não é uma pessoa de uma linhagem super especial politicamente falando, mas Maria tem ali os seus planos, ela está com a vida encaminhada. Ela encontrou ali, digamos, o amor da vida dela, que é José. Ela já está acertada com José, as famílias estão sabendo já, eles vão casar. Ela provavelmente estava com expectativa lá em cima, feliz, empolgada, como normalmente uma noiva está. E aí, rapaz, aparece um anjo com a mensagem de Deus que parece bagunçar a história de Maria, que parece bagunçar os planos de Maria, que parece bagunçar todo aquele roteiro do qual já estava tudo dando certo. E, gente, vamos ser sinceros aqui, às vezes Deus faz isso conosco. Deus ele nos chama para algumas coisas que, se nós olharmos com um olhar carnal e limitado, já pensar, poxa, Deus está me atrapalhando. Estava tudo certo em minha vida, Deus entrou e parece que Deus bagunçou minha vida. Eu planejei minha vida para uma cidade, Deus me levou para outra cidade. Eu planejei minha vida para um tempo, Deus me levou para outro tempo. Eu planejei minha vida dessa forma, Deus me levou para outra forma. Parece que Deus colocou minha vida, Tiago, de pernas para o ar. Mas eu te pergunto, se Maria seguisse os planos dela, certo? E se esse chamado não viesse sobre ela, provavelmente, não sei, ela seria uma pessoa feliz, realizada, mas a gente nem saberia da história de Maria. Quando ela recebe esse chamado de Deus, ela se torna uma pessoa que vai ser, primeiro, central em toda a história e vai ser uma referência para toda a humanidade. Passaram-se 2000 anos e o mundo inteiro ainda tem Maria como uma grande referência positiva em muitas coisas. Olha a diferença que faz dizer sim para o chamado de Deus. E quando Deus nos dá um chamado, Deus nos dá uma missão, Deus nos dá um propósito, a coisa inicialmente parece muito nublada. Você vai ver que Maria teve questionamentos, Maria teve dúvidas. Maria se perguntou como é que vai ser isso, como é que vai acontecer. É natural que nós tenhamos isso também. Mas eu te convido para você olhar o chamado de Deus com olhos espirituais. Se você olhar com olhos carnais, parece que Deus está bagunçando. Parece que Deus está virando sua vida de pernas para o ar. Parece que Deus está atrasando seu lado, como a gente costuma dizer aqui na Bahia. Mas quando nós olhamos com olhar espiritual, com discernimento espiritual, a melhor coisa que pode acontecer é Deus rasgar os nossos planos. É Deus atrapalhar, entre aspas, os nossos planos. É Deus mudar os nossos planos. Por quê, Tiago? Porque o plano dele é melhor. O plano dele é maior. O plano dele é perfeito. Tem uma música, na verdade, tem duas músicas que eu lembrei aqui, ambas da Renascer Praise, né? Tem uma que a gente canta direto lá na nossa igreja, que o nome é Jesus Plano Perfeito. Mas tem uma outra, essa é conhecidíssima, né? Mas tem uma outra que é um pouco mais antiga, menos cantada, mas é linda também, que o nome é Plano Melhor. Não sei quem conhece. O refrão é mais ou menos assim: Sua hora é perfeita, sua maneira a mais linda. Seja feita a tua vontade, eterna a tua vontade, assim na terra como no céu. Algo parecido com isso. Perdoe a letra e a voz. Mas é interessante que realmente Jesus, ele tem um plano melhor. Jesus, ele tem um plano que é perfeito. E boa coisa é quando Jesus chega na nossa história e muda os nossos planos. Quando o Senhor Deus chega na nossa história e bagunça tudo. Quando Deus chega na nossa história, pega os nossos roteiros e fala assim: filho, muito obrigado por esses rascunhos, mas eu tenho um projeto melhor para a sua vida. E aí o anjo chega com essa mensagem que vai virar a vida de Maria de cabeça para baixo. E ele chega dizendo o seguinte, versículo 28. O anjo, aproximando-se dela, disse: Alegre-se, agraciada. Em algumas versões, salve, agraciada. O Senhor está com você. O Senhor é contigo. Um dos títulos mais famosos de Maria é Maria cheia de graça. Mas isso aqui, gente, tem um detalhe que nos escapa muitas vezes. Quando o anjo fala assim, ó, salve agraciada, alegre-se agraciada, o fato de Maria ser cheia de graça, não significa que Maria é geradora da graça,
que é criadora da graça. Ela é receptora da graça. E nisso, ela se parece demais conosco, ela se iguala conosco, certo? Porque nós também estamos de pé por essa mesma graça que um dia alcançou Maria. Quando o anjo chega, é interessante que o anjo não chega assim dizendo: "Não, Maria, Deus fez um concurso aí, ele estava avaliando as meninas aqui de Israel, porque tem que nascer Jesus e tem que ser nesse tempo, temos que escolher uma mãe, fizemos aqui um reality show." Você não sabia, Maria, mas tinha um reality show aqui dos anjos para escolher e você foi a selecionada porque você foi a melhor que teve. Você é que tem um coração mais puro, você que tem as melhores obras, você que é isso, você que é aquilo. Não. Graça é o contrário de mérito. Graça é Deus dizendo: você não merece, não depende de você, mas eu coloco sobre você o meu amor. Eu coloco sobre você o meu poder. Eu coloco sobre você o meu sustento. E o anjo fala assim: ó, o Senhor está contigo. Antes de revelar a missão, o anjo comunica que há uma proximidade, há um relacionamento. E é interessante, gente, eu já vi várias pessoas falarem sobre isso. Certamente você já ouviu também. E é algo que infelizmente nunca sai de moda. O quê? Muitas pessoas perdem Deus trabalhando para Deus. Como é que dá para perder Deus trabalhando para Deus, Thiago? É quando a missão e a obra se tornam mais importantes do que o próprio Deus na nossa vida. Aí você começa a falar muito sobre Deus, mas falar pouco com Deus. Você começa a falar muito sobre oração, mas está orando pouco. Você começa a falar muito sobre amor ao próximo, mas se esquece de amar o próximo. E isso vai matando a vida espiritual aos poucos. Quando o anjo chega primeiro, vai dizer assim, ó, salve agraciado, o Senhor é contigo. Então, a prioridade é o seguinte: antes de eu te falar o que é, você tem que saber que Deus está com você. Antes de eu te falar para onde você vai, você tem que saber que Deus vai estar contigo em todo o tempo. Antes de eu te contar os detalhes dessa missão, você precisa cravar no seu coração o seguinte: o Senhor nunca vai te abandonar. Então talvez você se pergunte assim: poxa, qual é o meu chamado? Qual é a minha missão? Onde é que Deus me quer, Tiago? Onde é que Ele vai me colocar? Qual é o meu futuro? Você tem alguma revelação para mim? Meu irmão, minha irmã, quero te dizer uma coisa. Eu não sei quais são as nuances da sua história, mas de uma certeza eu tenho: o Senhor está com você. Essa certeza te guarda completamente. Essa certeza te guarda na convicção que, independente do que te acontecer, perdão, o Senhor ele nunca vai te abandonar. Nós nunca podemos esquecer do valor e da importância da presença do Senhor. Até porque a missão vai ter nuances bem desafiadoras. E aí no versículo 29 vai dizer o seguinte: Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Quero que você se coloque agora no lugar de Maria. Você está lá, Israel, região desértica, naquele tempo. Chega um anjo para você e o anjo começa a falar: olha, você é agraciado, o Senhor é contigo. Você começa a tentar. Peraí, tá estranho esse negócio aqui, né? Chegou um anjo aqui para poder falar que eu sou agraciado, que o Senhor é comigo. E rapaz, que lá vem coisa aí, viu? Ela se perturbou no seu espírito. É bom você ler isso para você saber que essa super heroína da fé, Maria é uma grande heroína da fé, uma grande referência para todos nós. E quando você vê escrito que Maria ficou perturbada com essas palavras, isso mostra a humanidade de Maria, que também tem a ver com a nossa humanidade. Quando você recebe uma missão, quando você recebe um chamado, quando você recebe uma palavra de Deus, pode acontecer sim de você ficar inicialmente confuso. De você ficar inicialmente tentando encaixar ali o quebra-cabeça daquelas palavras. De você ficar inicialmente ali agitado no seu espírito. É natural isso. Isso é humano. Uma coisa que Deus não quer nunca, guarde isso no seu coração. Deus não quer que você negue a sua humanidade. Deus quer que você governe sua humanidade. Mas que você negue, nunca. Nunca. Afaste-se de toda espiritualidade do tipo super-herói. Toda pessoa que quer bancar o super-herói, a super-heroína, afaste-se, tome muito cuidado, porque esse discurso não é sustentável. Estamos falando aqui de Maria, gente, diante de um anjo, recebendo uma palavra de Deus.
E a Bíblia fala que no coração dela, a humanidade dela, ela ficou perturbada, ela ficou agitada. Existem incertezas no nosso coração. Existem dúvidas no nosso coração. Existem porquês, existem interrogações no nosso coração. E Deus não tem problema com as nossas interrogações. Deus não tem problema com as nossas interrogações. Tem uma música do irmão Lázaro, saudoso irmão Lázaro, cujo título é Conte a Deus. E o refrão dela: conte agora o teu problema a Deus, Ele vai te abençoar. Conte agora o teu problema a Deus, Ele vai mover o céu. E de vez em quando eu canto essa música aqui. Eu comigo aqui, boto a música e tal, eu cantando essa música. Porque ela nos convida para um lugar de você abrir o teu coração para Deus. Aí tem gente que fala assim: não, Thiago, eu não quero orar porque eu não tenho as palavras bonitas, eu não sei orar ainda. Como assim não sabe orar? Como assim? Deus não quer as suas palavras bonitas necessariamente. Deus quer a sinceridade do teu coração. Deus quer o derramar do teu coração. Certo? Eu sempre brinco que o desenho de uma criança com idade bem pequena, por mais talentosa que ela seja, os primeiros desenhos de uma criança é sempre um rabisco. Uns rabiscos assim meio estranhos, meio desordenados. Obviamente que aquela criança não tem ali a coordenação motora ainda, não tem a construção mental para fazer um desenho exímio, a não ser que seja um superdotado, uma superdotada. E aí a criança vai lá e desenha, né? Às vezes desenha ali o papai, a mamãe e a própria criança. Ou desenha ali um professor, um amigo, um super-herói. Aí fala assim, ó, papai, para você, desenhei você. Aí você vê aquele desenho, rapaz, todo estranho, com os rabiscos todos tortos, sabe? A criança desenhou ali um desenho que esteticamente não está tão bonito, mas você recebe aquele desenho, perdão, como um presente maravilhoso. Eu tenho vários desenhos aqui de criança, minha sobrinha, de outras crianças, que mesmo não sendo da minha família, eu falo, desenhei você. Eu vou e guardo o desenho com carinho, porque aquele gesto da criança desenhar a pessoa, aquilo é um presente. Meu irmão, eu não quero uma foto, eu não quero uma imagem de inteligência artificial. Não estou condenando, mas eu quero dizer o seguinte: aquele gesto, daqueles rabiscos daquela criança, por mais imperfeitos que sejam, tem mais significado do que um desenho perfeito, mas que não carrega o coração. Você consegue me entender? Então, todas as vezes que você ficar em dúvida sobre abrir o seu coração para Deus, que você se sente imperfeito, porque você se sente inadequado, abra o seu coração assim mesmo. Você é assim mesmo. E Deus te quer assim mesmo. Venha como estás. Então Maria, ela se perturba com essas palavras. E aí no versículo 30, o anjo fala assim, olha só, não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida, dará à luz a um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, e o seu reino jamais terá fim. E perguntou Maria ao anjo, como acontecerá isso se sou virgem? Ela não pergunta assim, será que Deus vai fazer mesmo? Não, ela pergunta como. Ela tem dúvidas, mas ela não duvida. Quando você tem incredulidade, você duvida que Deus vai fazer. Quando você crê, você ainda tem dúvidas, mas você crê que Deus vai fazer. Tiago, recebeu uma palavra dizendo que Deus ia fazer tal coisa em minha vida. Você sabe como? Pô, não sei. Mas você crê? Creio. Entendeu? As nossas dúvidas são uma coisa. Duvidar é outra coisa. Ter dúvidas é bênção. Duvidar é incredulidade. Quando você, Tiago, o que é que eu faço com minhas dúvidas? Lança diante de Deus. Olha o que Maria fez. Ela poderia guardar aquela dúvida no coração dela. Mas ela jogou para o anjo, ela colocou para o anjo. Eu fico imaginando Maria aqui. Quem já viu aquela figurinha nas redes sociais, no Instagram também, no WhatsApp, perdão, da Nazaré Tedesco, né? Aí tem ali a figurinha da Nazaré Tedesco e vai aparecendo um monte de cálculo matemático. Na figurinha, a Nazaré está calculando, ela está raciocinando, pensando. Porque Maria está ouvindo a mensagem, né? Pô, você vai ter um filho, tal, o filho é o salvador do mundo, ser Jesus, tal, o filho de Deus, pererê, parará. Maria está lá pensando, rapaz, o anjo, deixa eu só pontuar um negócio, tudo bem, então amém, glória a Deus, que bênção, né? Que bênção, você mãe do filho. Só que tem uma questão, eu não sei se você está sabendo, anjo, mas eu sou virgem.
Eu, como é que tem inseminação artificial nessa época aqui? Como é que vai acontecer isso aqui? E Maria não tinha nem a própria Maria para poder contar de exemplo. Que hoje, pelo menos, eu posso dizer assim, não, teve uma pessoa lá em Israel, há 2000 anos atrás, que engravidou sem ter a conjunção carnal. A Maria não tinha nem a história dela. Ela disse, bom, como é que isso vai acontecer? Né? Então, versículo 34, ela perguntou para o anjo, como acontecerá isso, sorvete? E note, gente, que no versículo 35, isso aqui você tem que guardar no seu coração profundamente. Você que está chegando aqui a primeira vez, tem várias pessoas chegando aqui nos últimos dias, a ideia do devocional aqui não é fazer um devocional bonitinho, é fazer um devocional que transforme sua vida, que fale no seu coração. Que você não esqueça isso aqui nunca, em toda a sua vida. Tenho certeza que você nunca vai esquecer isso aqui. Quando o anjo vai responder no versículo 35, o anjo não condena ela, não. O anjo não fala assim, ó, já que você duvidou então aí agora, já que você perguntou, como? Como assim como? Quem é você para questionar o Deus Todo-Poderoso? Então você vai agora sofrer, vou te punir. Não. Ela derrama as dúvidas dela diante de Deus e Deus a responde. Existe esse padrão na Bíblia, gente. Quando Moisés pergunta a Deus na sarça. Quando Abraão pergunta para Deus, como que eu vou herdar? Como assim a questão de filho? Eu sou velho, minha mulher é velha, estéril. Abraão, vem cá, olha para a estrela do céu. Conta as estrelas aí. Olha para a areia do mar. Conta a areia do mar. Então, você vê vários momentos onde homens e mulheres de Deus têm questionamentos, mas ainda assim eles creem em Deus. Eu tenho vários questionamentos. Você certamente tem vários questionamentos. Nós podemos ter dúvidas. O que nós não podemos é duvidar. Eu não sei como Deus irá fazer. Aí tem aquela. Hoje estou indicando um monte de música, né? Tem aquela música do Thales. Essa eu não sei o título, não. Mas ele fala assim: eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei que vai ser perfeito. A resposta é que eu vivo de milagres. Então, gente, quando nós tivermos dúvidas em nosso coração, lancemos diante de Deus. Aí o anjo vem com a resposta. Quando você lança a sua dúvida diante de Deus, ele responde. Versículo 35, o anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você, o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, assim aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. E também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu sexto mês de gravidez, de gestação, pois nada é impossível para Deus. Observe como Deus ele conhece a nossa humanidade. Tiago, é Deus ou é o anjo? O anjo é mensageiro de Deus. A própria palavra anjo significa mensageiro, certo? Portador de uma mensagem. Então, o anjo está ali comunicando a mensagem de Deus. Maria está falando com o anjo está representando Deus. Quando o anjo vai explicar o que é que vai acontecer, o anjo fala o seguinte: ó, Maria, vai acontecer dessa forma aqui, ó. O Espírito Santo vai descer sobre você. Ele vai cobrir você com poder. E aí você vai gerar um filho que vai ser santo. Esse filho é o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Aí, do nada, entre aspas, Deus não faz nada do nada, né? Mas, entre aspas, do nada, o anjo muda o discurso para falar de Isabel, que é parente de Maria. Aí note que o anjo fala assim, ó, inclusive, Isabel, sua parenta, ela terá um filho na velhice. Isso aqui é outra história, outro devocional. Mas Isabel, parente de Maria, ela era uma mulher estéril e velha. Quando fala de velha, uma idade avançada, tá? Então era mulher de idade avançada que quando era nova, quando era jovem, era estéril. Então assim, era impossível Isabel, humanamente falando, ficar grávida. Então o anjo, ele traz um exemplo, ele traz um testemunho para quê? Para fortalecer a fé de Maria. Note que a fé de Maria precisa ser fortalecida quando o anjo traz a história de Isabel. Maria tem algo para finalmente confirmar no seu coração. Então o anjo fala o seguinte: ó, Maria, vai acontecer dessa forma, assim, 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 assim. E para você crer, para você saber que é Deus, que não é conta da carochinha, que você não está delirando, você não está sonhando, você não está tendo uma ilusão, a sua parenta, que você sabe muito bem que é estéril, que é de idade avançada, ela já está grávida de 6 meses e você nem sabe. Então note que o anjo reforça, ele fortalece a fé de Maria através de testemunhos. Deus ele vai colocar pessoas do seu lado que vão fortalecer sua fé. E Deus ele vai te colocar do lado de pessoas que você
vai fortalecer a fé da pessoa. A história de Isabel fortalece a fé de Maria. A história de Isabel é uma referência para Maria. O testemunho de Isabel faz com que Maria creia profundamente de todo aquele processo miraculoso que ela iria viver. A gente nunca pode perder de vista que Deus fala conosco através de outras pessoas, de outras histórias, e nós somos a parte visível de um Deus invisível. Deus ele vai fortalecendo, ele vai levantando pessoas, ele vai levantando histórias, ele vai nos mostrando. Deus vai te colocando num devocional como esse. Ele vai falando o seu coração, soprando verdades, incendiando. Ele está dizendo, eu vou te chamar, eu vou te levantar, eu vou fazer isso, vai ser miraculoso, ninguém vai entender, vai bagunçar a sua vida toda, mas tem propósito. Tem propósito, tem missão, tem chamado. Eu estou no comando, eu estou no controle. Para você não duvidar, Isabel, tua parenta, tá grávida. Ela que você conhece, que era estéril, que era mulher já de idade avançada, ela já está grávida no 6º mês. Por quê? Versículo 37. Pois nada é impossível para Deus. Versículo 38, para a gente fechar aqui agora o devocional. Respondeu Maria, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. A grande beleza do fechamento dessa história é que, diante de tudo isso, Maria ela conclui a história com um sim. Como se ela estivesse dizendo, eu digo sim para tudo isso. Eu digo sim para Deus. Eu digo sim para esse chamado. Naquele momento, naquele cenário, naquela história, aparecer grávida, estando prometida para casamento, eu fico me perguntando os primeiros pensamentos de Maria, assim, como é que eu vou explicar isso para José? Parece muito história de alguém que está querendo esconder algo errado. Parece muito algo inventado porque nunca aconteceu na história da humanidade. Como é que eu vou conviver agora? Como é que eu vou explicar para minha família, na reunião de família, que eu apareci grávida? E não, que eu estou grávida aqui do Espírito Santo. Pelo amor de Deus. Você, além de ter traído lá o seu noivo, você falou que não foi com ele, então você, além de ter traído o seu noivo, você, além de ser uma mulher assim, 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 você ainda está mentindo e está botando o nome de Deus, que pecadora do nível mais alto. Meu irmão, a coisa não era simples, não. Mas diante desse chamado difícil, complexo, custoso, que certamente algumas pessoas não entenderam, Maria recebe aquele chamado e ela fala, olha, eu sou serva do Senhor. Que aconteça comigo conforme a tua palavra. É como se Maria estivesse dizendo, eu tenho convicção que a minha vida é de Deus. Então que Deus faça com a minha vida o que Ele quiser. Eu vi uma definição interessante de um rabino recentemente, e depois até eu vou comentar um pouco melhor sobre isso. Fazer um devocional só sobre isso. Um rabino falando o seguinte, olha, para você que sofre com mal olhado, você que sofre com inveja, cobiça, às vezes você sente uma energia pesada, né, por causa da inveja. E realmente essa energia, ela existe, ela pesa. Não preciso nem explicar para você aqui, realmente, se você já foi alvo de inveja, de mal olhado, digamos assim, você sabe que isso é verdade. E aí o rabino falando assim, mas tem uma forma de se proteger sobre isso. Porque quando alguém inveja algo que você tem, você precisa pensar e entender que aquilo que você tem, na verdade, pertence a Deus. E Deus sabe guardar aquilo que é dele. Se você tem algo, essa pessoa inveja algo que você tem, e você entende que aquilo, na verdade, é de Deus, Deus está cuidando. Aí ele vai construindo o pensamento dele e tal, e no final ele termina assim, ó, e você precisa entender que a sua vida, ela também é de Deus. A sua história, ela é de Deus. A sua vida, a sua história, suas oportunidades, seus recursos, suas ferramentas, seus trabalhos, tudo, nada disso pertence a você. Tudo isso é de Deus. Ter essa consciência é profundamente libertadora. Porque agora você não está mais preocupado com a sua reputação, você não está preocupado mais com o que vão pensar de você, você não está preocupado mais com a sua, como é que falavam? Com a sua, esqueci a palavra agora, rapaz. Biografia, né? Quando fala, não, eu tenho que me preocupar com a minha biografia. Que biografia o quê, meu irmão?
A sua vida pertence a Deus. Quando você entende isso, fica muito mais simples, muito mais óbvio dizer sim para Deus. Maria entendeu isso há 2000 anos atrás. Tem gente que não entende ainda hoje. O que, Tiago? Eu sou servo do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Meu irmão, se você se posicionar debaixo da palavra de Deus, ouça isso. Guarde isso no seu coração. Eu nem anotei isso aqui. Eu sinto Deus direcionar isso aqui para algumas pessoas. Se você se posicionar debaixo da palavra que Deus tem para sua vida, você não tem noção do quanto que isso vai frutificar para muitas pessoas. Para muitas pessoas. Não é só a sua vida que vai ser abençoada. Muitas pessoas. Entende? Nós estamos aqui, 2000 anos depois, conversando sobre uma mulher jovem do interior de Israel, de 2000 anos atrás. Não tinha tecnologia nenhuma, não tinha celular, não tinha YouTube, não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha internet, não tinha nada. Mas essa mulher, ela recebe a visita de um anjo, ela recebe uma proposta que parece uma mentira bizarra, ela recebe uma proposta que nunca havia nada parecido na história. E diante dessa grandiosidade, ela diz sim. Diante dessa dificuldade, ela diz sim. Diante dessas dúvidas que ela tinha, como isso acontecerá? Ela diz sim. Deus hoje requer o teu sim. O teu sim é como uma ponte que liga o teu presente a um futuro que Deus já preparou para você. Muitas pessoas falam assim: Deus, prepara um futuro para mim, mas teu futuro já está preparado por Deus. O teu sim, ele te prepara para você viver esse futuro nas mãos de Deus. Você crê nisso? Então vamos orar para fechar esse devocional. Antes de orar com você, eu quero te convidar para se inscrever nesse canal, você que não se inscreveu ainda, deixar um like nessa transmissão. E hoje você vai pegar esse devocional, vai compartilhar com 3 pessoas que você ama. 3 pessoas que você... Inclusive a pessoa que assiste esse devocional, chegar aqui no final, ela vai receber isso com uma declaração de amor. Ela, olha, fulano me mandou, então é porque me ama. Então eu quero convidar você a fazer isso, mas antes, claro, de compartilhar esse devocional, eu quero te chamar para você estar no nosso grupo exclusivo do WhatsApp, que é um grupo fechado sem conversas paralelas, feito para te enviar o link dos devocionais todos os dias pela manhã, alguns minutinhos antes de começar. E aí, durante o dia, eu envio também as anotações do devocional para você estudar algumas curiosidades, alguns contextos, alguns significados da palavra, dos termos no original. Isso enriquece demais o estudo da Bíblia. E para você entrar no nosso grupo, eu deixo sempre um link fixado ou no comentário ou fixado no topo do chat também. Basta entrar lá e você vai ter acesso ao link dos devocionais todos os dias e também as anotações do devocional. Vamos orar ao Senhor? Santo Deus, te agradeço, Pai, por essa palavra, te agradeço por essas lições. Te agradeço porque o Senhor nos chama, o Senhor nos prepara, o Senhor fala conosco. Mas eu te peço, Pai, nos ajuda a dizer sim para esse lindo chamado que o Senhor tem para nós. Certamente, cada pessoa aqui tem uma missão especial, tem características especiais, tem contextos individuais, mas o Senhor está presente em todos eles. O Senhor é poderoso para suprir todos esses desafios. O Senhor é maravilhoso e gracioso e derrama essa graça sobre nós para que nós possamos lidar com as nuances desses chamados. Meu Deus, tu conheces cada coração, tu conheces cada história, tu conheces cada interrogação no coração de cada um. Nós queremos, Pai, te pedir que o Senhor possa agir em cada história, mas te peço uma bênção especial sobre aqueles que estão orando comigo nesse momento, um coração cheio de fé, convictos de que o Senhor pode fazer. Como diz o versículo 37 que nós lemos aqui no final do devocional, para ti nada é impossível. Nós queremos ver a tua mão sobre nós. Nós queremos ver o teu poder, o teu amor, a tua graça sobre nós. E nós te agradecemos por tudo que o Senhor fez, tudo que o Senhor está fazendo e tudo que o Senhor fará. Em nome de Jesus. Amém. Gente, antes de sair desse devocional, comenta aqui quais foram as lições ou a lição, a frase, o entendimento que mais falou ao teu coração. Teu feedback é muito importante e, claro, eu também sempre faço questão de ler e responder todos os comentários aqui no canal. Tamo junto sempre de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Até a próxima, pessoal. Shalom no coração. Tchau, tchau.